doença de Itachi Uchiha. Será que essa doença tinha de fato alguma ligação com o seu doujutsu? O anime não revela exatamente a sua doença, nem detalhes de fato sobre o que realmente levou à sua morte. Mas ao estudar profundamente o tema, podemos chegar a várias conclusões. Afinal, que doença é essa capaz de matar quem foi um dos maiores ninjas da história? Vem comigo! Fala, nação! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sim, o tema de hoje será a doença de Itachi. 力を憎しみを手に入れ、俺はここに来た。イタチ、あんたはここで死ぬ。俺に殺されてな。 Para devidas conclusões, inicialmente precisamos ter dois fatores bem explicados em mente. A doença de Itachi, ela é um tipo de doença que vem do nosso mundo, faz referência de fato a uma doença real? Ou será essa uma doença fictícia, criada na série? Talvez uma doença criada para quem tem esse poder ocular Uchiha? Será que realmente essa doença tem uma conexão com o Mangekyo? E essa é uma teoria bastante comentada. A teoria da doença do Sharingan. Ela é muito comentada pelos iniciantes no anime, mas também pelos antigos. E quando eu falo iniciante, não é uma maneira ofensiva de dizer sobre quem acredita nessa teoria, mas na realidade porque ela é realmente ao início para que seus estudos sobre essa teoria vão além. E eu falo da teoria do uso excessivo do Mangekyo. これがなければやられていたな。なんだ。 本当に強くなったな、サスケ。 Itachi Uchiha tinha de fato um dos mais poderosos olhos do mundo Uchiha. Ele foi um dos poucos personagens a conseguir despertar o Mangekyo e de fato ele o usava intensamente. Mas será que a sua morte foi de fato pelo uso excessivo do seu olho? Será? Existe realmente um momento no anime que poderia conectar o olho Uchiha com essa doença. Existe de fato um momento ali, eu vou mostrar pra vocês agora. É aquele momento em que ele está batalhando com seu irmão, o Sasuke Uchiha. Primeiramente, o Itachi sente dores e vomita sangue. Logo após essa cena, o Susanoo é desfeito, desaparece. E ele não desaparece de forma comum, ele vai saindo aos poucos, mano. Primeiro a roupa, o tecido, depois os músculos, demonstrando realmente uma consequência de uma fraqueza. E como nós sabemos, o Susanoo tem uma ligação direta com o Mangekyo do personagem. Sendo assim, seria de fato usar essa cena, esse momento, como um bom argumento para o uso excessivo do doujutsu ser o motivo de sua morte. Ou na realidade, ser a causa da sua doença, melhor dizendo. Já que ele cai tossindo e logo depois essa habilidade, o Susanoo, se desfaz. 少し様子が変だな。 O problema nessa teoria, nação, do uso excessivo do Mangekyo realmente poder ser provada nessa cena é que não é bem assim. Qualquer doença grave poderia desfazer o Susanoo. Afinal, ele cairia sem forças, o que obviamente afetaria também o seu fluxo de chakra, que naquele momento era usado para fazer o Susanoo. Então, como eu disse, essa cena é um argumento até legal, mas não confirma de fato que o uso excessivo do Mangekyo é a causa da sua doença, da sua morte, essas tretas, vocês estão entendendo? Obviamente, um fato inquestionável é sua cegueira. A cegueira gradativa que o Itachi estava tendo, com certeza é devido ao uso excessivo, sim, causada pelo uso intenso do doujutsu, uma sequela. Mas é claro que nós não podemos generalizar e dizer que tudo é culpa do Sharingan. E analisando bem e fazendo vários estudos, eu cheguei à conclusão que essa doença fatal teria de fato outra origem. Não seria então essa doença do Itachi talvez um reflexo de uma doença real? Uma doença que realmente existe no nosso mundo? Com isso em mente, eu vou analisar agora uma doença que para muitos é a causa da morte do Itachi. Existem várias teorias na gringa e até teorias no BR, em sites, em vários lugares, falando que a doença do Itachi provavelmente seria a tuberculose. Afinal, o Itachi tossia sangue, tinha fraqueza e cansaço, e com esses sintomas a
galera começou a acreditar que de fato era tuberculose. Tudo indicava para essa doença. Mas então podemos acreditar de fato que é tuberculose? Afinal, muitos pensam assim, muitas teorias assim foram feitas, deve ser verdade? Ou será que não? Pois, nação, antes de concluirmos de fato, colocar na nossa mente o Itachi tinha tuberculose, vamos ter calma e estudar um pouco mais a fundo. Antes de definirmos qual é a doença, precisamos analisar um outro fator mega importante. Dentro do anime e depois até mesmo confirmado pela light novel do Sasuke, nós tiramos as conclusões de que o Itachi fazia uso de medicamentos, o que retardava aí a sua doença. Afinal, ele não queria morrer para proteger o seu irmãozinho, sendo assim, ele fazia uso de medicamentos. Tá, Fred, mas e daí? O que tem o fato dele usar medicamento? E aí? Vamos aprofundar mais ainda nessa parada, tá ligado? Nós vamos chegar lá. Porque para isso, precisamos entender a era em que eles viviam. Para isso, precisamos entender a era em que eles viviam. Precisamos analisar o contexto histórico. E como nós sabemos, a história de Naruto foi desenvolvida dentro do Japão feudal. E o Japão feudal finalizou em 1912 na era Meiji, que é quando se deu o fim dos samurais no país. Também o fim do regime feudal, entrando o imperador e tudo mais. Assim iniciou a reforma agrária no Japão, ele abriu seu comércio para todo mundo, entrando assim mais dinheiro no bolso dos japoneses. De fato, quando o Japão se abriu para se tornar a potência que é. Ou seja, em 1912 finalizou o que era o feudalismo no Japão. E por que eu entrei nesse ponto? Porque eu estou citando a história cronológica, encaixando o Naruto nisso, nessa teoria. O que eu tô querendo com isso? O que você quer com isso, Fred? Você tá ficando doido? Eu estou falando isso porque até o ano de 1940, o único tratamento conhecido para tuberculose era basicamente nada, que era você ficar em repouso e comer bem. Tinha uma outra técnica lá que era uma cirurgia muito doida, que eles tiravam pedaço de pulmão e tudo mais, só que não dava nada, continuava na mesma. Então, quem tinha tuberculose na época em que o Itachi viveu, não fazia uso de medicamentos. Vocês conseguem entender, mano? O que eu tô querendo dizer? Assim, nós podemos concluir que o Itachi tinha de fato outra doença que não era tuberculose, porque ele fazia uso de medicamentos e quem tinha tuberculose na época não fazia uso de medicamentos, entendeu? A parada não encaixa dentro do contexto histórico e cronológico, encaixando o Naruto, tá ligado? Coração até disparou. Então, meus amigos, qual era a doença que realmente tirava a vida do nosso Hokage das sombras? A resposta, nação, é que para eu chegar a essa conclusão, eu precisei estudar ainda mais, ir ainda mais a fundo, entendendo os sintomas de doenças, mesclando isso com o Japão feudal, o que acontecia na época, para de fato chegarmos a conclusões finais. Por isso eu consegui acabar de provar que a tuberculose não é coerente dentro do contexto histórico, porque isso é importante, precisamos entendê-lo. Eu até entendo que muitas pessoas tenham confundido com a tuberculose, porque grande parte dos sintomas batem de verdade, mas não são todos. Alguns sintomas, como a dor que ele sente nessa região do peito, por exemplo, não é um sintoma comum da tuberculose. Então, como eu disse, estudando mais doenças e entendendo mais sobre o período que o Itachi vivia, cheguei a algumas conclusões. Eu percebi que ele tem todas as características de uma doença bastante conhecida. Então vamos novamente analisar alguns sintomas, mas vocês vão perceber que eu vou mostrar mais sintomas ainda para dar prova e veracidade a essa doença. Dor intensa no peito e tontura, dificuldade de respirar, vomitar sangue, muita tosse seca. E todos esses sintomas unidos são sintomas da pneumonia. E entrando no contexto histórico, entre os anos de 1800 e 1900, a terceira principal causa de morte no mundo era a pneumonia. E como já sabemos, porque eu já citei várias vezes enlouquecidamente nesse vídeo, Naruto se passa nesse período. Tudo então começa a encaminhar, nos levando para a pneumonia, que é a doença que de fato provavelmente causou a morte de Itachi. Mas eu particularmente, após estudar
estudar um pouco mais, assistir um pouco mais, chego à conclusão de que é ainda além da pneumonia, o seu desenvolvimento. Uma doença chamada broncopneumonia. Isso porque a broncopneumonia traz os sintomas que eu acabei de citar de forma mais intensa e, além disso, traz um outro sintoma muito importante, porque ela traz junto de si uma grande fraqueza muscular. E isso justificaria a conversa do Zetsu, quando no final da batalha após a sua morte, ele comenta que o Itachi era muito mais forte do que aquilo que ele acabava de ver em batalha com o Sasuke. Tinha algo estranho, ele não estava na plenitude da sua força. どうにも腑に落ちないんだけど。なんだ。イタチの強さってこんなもんじゃなかったでしょ。本来の動きじゃなかったし、様子が変だってお前も言ってただろ。É comentado até mesmo sobre a velocidade do Itachi, falando que ele foi acertado por golpes que jamais o atingiriam, mostrando aí essa fraqueza muscular e tudo mais, somando todos os fatores nos levando à broncopneumonia. De fato, seu corpo estava no limite do limite. かわせるはずの攻撃をかわせず、戦闘中に何度も吐血。イタチは元から何らかの重大なダメージを負っていたのかもしれない。 É isso aí, nação, espero que tenha curtido esse estudo, essa teoria. Se curtiu, não esqueça de se inscrever no canal, fazer parte da nação. Me siga também nas redes sociais, podemos discutir mais temas. Toda sexta-feira eu faço uma live no Instagram e lá nós podemos debater temas e conversar várias coisas. Se tiver ficado ainda alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. E mano, deu muito trampo fazer esse estudo, por isso eu conto bastante com o seu like, com sua inscrição e você acompanhando aqui as minhas teorias, os meus estudos e os meus vídeos. Chegamos à conclusão sim, que é a broncopneumonia. Valeu, até a próxima e cola que é nóis!